Boa noite a todos. Hoje vamos conhecer mais um sinal de pontuação. É um sinal que não é muito conhecido nem muito falado, porém ele é tão importante quanto os outros e ele se faz necessário em muitas situações, que são os dois pontos. Os dois pontos representam um sinal gráfico que faz parte dos sinais de pontuação. Na produção de textos, eles marcam uma breve pausa no discurso. Geralmente são utilizados antes de uma explicação ou esclarecimento, após vocativos, em síntese ou resumo, citações, falas, discurso direto, enumeração, exemplos, dentre outros. Então, como eu falei, os dois pontos ele é tão necessário quanto os outros sinais de pontuação, porque ele é necessário muitos desses exemplos aí, como a gente coloca, em síntese ou resumo, citações, falas, discurso direto, enumerações, exemplos, após vocativos. Na maioria das vezes a gente utiliza esse sinal de pontuação, que são os dois pontos. Interessante observar que na matemática os dois pontos correspondem ao sinal da divisão, que aqui 44, aí tem os dois pontos, 2 igual a 22, que lê-se 44 dividido por 2 igual a 22, que no caso, esses dois pontinhos, ele é considerado o sinal da divisão. Nas explicações ou esclarecimentos, aqui é os exemplos assim que eu vou dar de quando os dois pontos ele é necessário. Que aqui, o empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. A proatividade é a capacidade de criar algo inovador. Então, os dois pontos ele foi necessário aí para ter uma explicação. A gente utiliza ele. Na síntese ou resumos, no Brasil, o problema da violência aumenta a cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de saírem de casa. Em resumo, a violência e o medo crescem no país. Então, nesse caso aí foi utilizado em resumos. Para resumir tudo, a gente vai lá, depois da palavra a gente vai lá, coloca os seus pontos para resumir. Nos discursos diretos, após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu: "Não estou preparado para a prova." Então, a gente utiliza os dois pontos antes da fala direta, né? Que aí coloca ele. Nas citações, já dizia o poeta português Fernando Pessoa: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena." Então, sempre que a gente for utilizar uma citação, antes da gente falar ela, a gente vai colocar os dois pontos e tem também a questão das aspas, né? Que é para mostrar que é uma citação. Nas enumerações, os planetas do sistema solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, assim, esse é um caso assim, que a gente deu o exemplo de enumeração dos planetas. Porém, ele pode ser, por exemplo, assim, você gosta de quais frutas? E aí você vai lá e coloca os dois pontos, você vai falar manga, melancia, melão. Então, esses dois pontos ele é necessário quando a gente for significar enumerações. Nos exemplos, o substantivo é uma classe de palavra que nomeia os seres. Por exemplo, casa, carro, móvel. Então, sempre que você for colocar um exemplo, antes, no caso, se eu falar por exemplo, na maioria das vezes você vai utilizar os dois pontos para poder dar esse exemplo. Após vocativos, senhora Diana, podemos participar do evento na sexta-feira? Aí, no caso, depois do vocativo, a gente vai lá e coloca os dois pontos. E aqui é diferença entre os dois pontos e ponto e vírgula, porque tem muitas pessoas que às vezes não sabem exatamente diferenciar eles dois. A grande diferença entre o ponto e vírgula e os dois pontos é a pausa que eles oferecem à produção textual, uma vez que podem apresentar a mesma função dentro de um texto, por exemplo, de numeração. Assim, um ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, separando orações, ideias ou elementos textuais. Já os dois pontos indicam uma pausa mais breve no discurso utilizado nos discursos diretos, explicações, citações, enumerações, dentre outros. Como eu falei, eles são confundidos porque porque o ponto e vírgula pode ser utilizado em numerações e os dois pontos também. Porém, o ponto e vírgula ele é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. No caso, ele fica no meio. Já os dois pontos, ele é uma pausa bem leve e ele é bastante utilizado para a gente diferenciar, no caso, nos discursos diretos, nas explicações, citações, enumerações, dentre outros exemplos que, como eu citei,
já nos outros slides. E obrigada a todos.